Deus. Meus amados, nós estamos numa segunda carta. Geralmente, as epístolas e muitos dos textos que nós temos pregado são sempre textos confrontadores, exortativos, onde o apóstolo ou o profeta tenta corrigir gravíssimos erros no comportamento da nação ou da igreja. Mas se vocês observarem, essa carta de Tessalonicenses, tanto a primeira como a que agora se inicia, é uma carta cheia de elogios. Os irmãos são amorosos, crescem em amor fraternal, crescem em comunhão entre si. Os irmãos são exemplo para ser notado em todas as outras comunidades. E o apóstolo Paulo até testifica com alegria, dizendo assim: eu falo muito a respeito de vocês. Eu até me glorio disso. Olha, os irmãos lá em Tessalônica são 100%. Eles são amorosos, são perseverantes, são fervorosos. E eles crescem a cada dia na comunhão e no amor fraternal. A despeito de todas as tribulações e perseguições que enfrentam. E parece que de vez em quando a gente também precisa fazer essa reflexão. Comumente, tribulações e dificuldades econômicas, financeiras, saúde e tantas outras coisas que aparecem na nossa vida são motivo de a gente ficar assim meio, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não vou mais nem permanecer nesse caminho tão difícil. Mas o apóstolo está mencionando que os irmãos tessalonicenses, mesmo com a prova, mesmo com a luta, eles são corajosos e vencedores. E eu então quero aproveitar esse momento e tirar algumas lições, porque o cristianismo é uma coisa muito simples. Se a gente fosse refletir sobre isso, o cristianismo é tão simples, é tão comum, né? E a gente não precisa fazer muito floreamento, não precisa fazer muito incremento. Basta a gente compreender algumas coisas detalhadas que o apóstolo Paulo menciona. E eu quero aproveitar, tirar as lições que o Senhor falou no meu coração dentro desse texto. E a primeira lição é: sofrimento, irmãos, nos torna dignos do Evangelho. Nos torna dignos do reino de Deus. É uma forma de nós nos tornarmos, vamos dizer assim, parecidos com Jesus, ou então de sermos considerados dignos de sermos chamados seus discípulos e seus servidores. Comumente todo mundo chia e chora e reclama da provação, mas a provação é um caminho muito acertado por Deus para moldar o nosso caráter, preparar-nos cada vez mais e provar a nossa fé, a fim de que nós continuemos assim, evidenciando a convicção cristã que nós recebemos em Deus. Então, o sofrimento não é motivo de desânimo, não é motivo de desistir do Evangelho. Pelo contrário, ele dá a nós dignidade, ele nos coloca aptos para sermos considerados verdadeiros cristãos. Mas eu quero também mencionar uma coisa que o apóstolo Paulo fez aqui, e que eu acho que é viável, que isso também fortalece a nossa fé. Ele diz que o juízo de Deus virá posteriormente, com a missão, é claro, de punir aqueles que nos atribulam e aliviar aqueles que estão atribulados. O Senhor tem alívio para nós, o Senhor tem conforto. E uma das coisas mais interessantes da provação, pode ser ela do tamanho que for e do jeito que for, não é eterna. Um dia ela acaba. Um dia chega no fim. E então eu não sei quanto tempo você está na prova, quanto tempo você está na luta, e quanto tempo você está orando, e sofrendo e esperando. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tem um fim. Tem um fim. Glorifique o nome do Senhor e agradeça a Deus, porque não é para sempre. O Senhor virá com a sua vitória para todos aqueles que esperam nele. Mas como o cristianismo é uma coisa muito simples e muito comum, o apóstolo Paulo termina o contexto dizendo assim: eu não paro de orar por vocês. Você sabe que a oração é uma coisa, uma outra lição. A oração sempre, irmão, sempre se faz necessária na vida cristã. Não existe aquele negócio assim, agora eu estou numa boa, não vou precisar orar muito não. Oração é uma coisa necessária. Até porque quando nós estamos atribulados, nós vamos orar porque estamos atribulados. Oh Deus, socorre aqui porque a luta está grande, eu preciso de ajuda e tal. É doença, é problemas e tal, nós estamos orando. E quando nós estamos atribulados, o apóstolo Paulo aproveita para dizer assim: irmãos, aproveitem e orem enquanto o dia está bom. Porque o dia mau vem aí.
Então não perca tempo. Porque você sabe que você está numa paz, numa tranquilidade, você tem mais facilidade de orar. Não está desesperado, não está angustiado, vai para os pés do Senhor, agradece tudo que Ele te deu, fica lá batendo um papo bem legal com Ele, contando as coisas para Ele e pedindo que o Senhor lhe dê vitória em qualquer que seja as suas lutas que vier a enfrentar. Então são essas as lições que nós vamos receber aqui. E uma das coisas que mais me chama a atenção na Escritura Sagrada, e que infelizmente muita gente se desanima com isso, eu vou mencionar, por exemplo, Asaf, Salmo 73, porque ele estava passando uma luta muito grande, ele tinha algumas dificuldades, eu acredito até que ele estava passando por algumas privações. E ele disse assim, irmãos, numa paráfrase ele diz assim, irmãos, eu andei bem pertinho de me desviar. Eu fiquei pensando seriamente, vou largar essa fé. Isso não está certo não. Olha, eu estou olhando para o ímpio, o sujeito é um maligno, blasfema de Deus, fala mal de Deus, e ele está crescendo como uma torre. Só na vida boa, só na nice, passando na privação, não chega nem perto dele, tribulação de jeito nenhum. Dinheiro cheio, no bolso cheio, tudo tranquilo. Agora eu que estou aqui sendo fiel a Deus, e orando, e jejuando, e dando dízimo, e contribuindo, passando aperto a cada dia. Não, isso está errado alguma coisa. Ainda bem que Asaf devia ser aquele cara que meditava muito, refletia muito, falava muito com Deus. Então um dia ele compartilhou na sua experiência, disse assim, mas um dia o Senhor me fez entrar no seu santuário. Eu vou dizer para você, é que o santuário de Deus, irmãos, é o lugar mais profundo da comunhão com Deus que você pode entrar. Isso não era todo mundo que entrava lá no santuário do Antigo Testamento, não era todo mundo que entrava não. Mas quando eu penso na ideia do santuário hoje, eu penso assim, eu vou entrar num lugar onde só eu e Deus vamos conversar. E sabe quando acontece isso? Por exemplo, quando Isaías entrou lá no templo e teve aquela experiência extraordinária que ele viu a glória do Senhor e o Senhor assentado no alto sublime trono. E Isaías era o profeta do apontar, né? O profeta, ai daquele, ai dessa, ai da nação, ai do povo, ai daquele outro, aquele ali também está frito. Ai daquele outro que fez isso, fez aquilo outro. Mas quando ele olhou para a glória de Deus, ele caiu com os joelhos trêmulos e diz, ai de mim, eu sou pecador. É um momento muito apropriado para você ter a sua intimidade com Deus. E sabe o que Deus fez com Asaf? Você está preocupado com esse negócio do rico prosperar e você está passando privações. Então vem cá, entra comigo aqui. Aí ele dá a entender assim, o Senhor me pegou e me levou lá para dentro do seu santuário, me colocou lá dentro, no mais profundo da sua comunhão. E lá dentro, Ele me mostrou o fim do ímpio. Ufa, quando Ele me mostrou o fim do ímpio, agora digo eu botei a mão na cabeça. Ai, meu Deus, eu não quero aquela prosperidade, eu não quero aquele negócio, eu não quero mais essas vantagens não. Deus, me deixa eu ficar com a minha prova, com a minha dor, com a minha luta, com a minha tribulação, com o meu jejum, deixa eu ficar do jeito que eu estou. Deus me livre de ser como aquele sujeito. O fim dele é trágico. Sabe por quê, irmãos? Porque tribulação, na verdade, provação na vida cristã, é o que faz o nosso caráter se tornar moldado aos princípios do Senhor. Você se lembra, por exemplo, de Jeremias capítulo 18? Quando o Senhor chamou o profeta para ter uma conversa com ele, disse assim, Jeremias, eu quero conversar contigo, mas eu não quero falar aqui. Vai lá na casa do oleiro que eu vou bater um papo contigo. Aí ele foi para a casa do oleiro. Chegou lá, bateu na porta, tentou olhar, o oleiro nem deu atenção. A porta devia estar entreaberta, ele entrou dentro, ficou observando, chamou a atenção do oleiro, o oleiro não prestou atenção nele, e ele ficou vendo o serviço do oleiro. Um homem completamente entregue ao seu trabalho. Completamente. Observando aquele trabalho, quando ele percebeu lá um defeito no vaso que estava fazendo, jogou de novo na roda e triturou de novo. Não sei se você pode imaginar o que eu estou vendo, porque fazer vaso de barro mole, virgem, é muito mais fácil, mas pegar um vaso que já foi queimado, jogar ele na roda de novo, quebrar todinho, até virar maciez, até ficar maleável como um barro natural, vai ser um sofrimento muito grande. Foi só para ele ver isso, e quando ele terminou de fazer tudo de novo, com o mesmo barro,
o Senhor perguntou a Jeremias: agora tu vai lá e diz o que eu estou falando para você. Pergunta para Israel, pergunta para a igreja, pergunta para o membro da igreja, pergunta para a DGO, pergunta para os pastores, pergunta para os obreiros, se eu posso fazer com você o que esse oleiro fez com o vaso. Quebrar todinho, moer todinho, esmiuçar cada pedrinha, deixar você gemendo, chorando e clamando por misericórdia. Mas, posteriormente, restaurá-lo num homem ou numa mulher cheia do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo. Ou dar a você a dignidade de ser considerado um filho de Deus no reino de Deus. Provação é alguma coisa que faz a gente crescer na fé, porque o barro não endurece enquanto não queima. Os músculos do nosso corpo também não ficam fortes enquanto não sofre muito e não coloca muito peso e não tem muito exercício físico para fazer isso. Geralmente desses exercícios que dá cãibra, geralmente desses exercícios que você pede: ah, meu Deus, eu não dou mais conta de seguir em frente. Por isso que Paulo usou a figura do atleta, dizendo que o atleta corre no estádio com toda a força, já renunciou tudo que ficou para trás, já abriu mão de vários privilégios, entrou na pista com toda a determinação, e aí digo eu, não tem cãibra, não tem sede, não tem cansaço, não tem nada. Ele vai até o fim, porque sabe que tem uma coroa para ganhar. E Paulo diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis, porque eles correm por uma coroa corruptível, mas nós pela incorruptível coroa de glória. Ser cristão é ser um homem muito privilegiado, porque com certeza, já que um barro, e é claro que até o corpo físico se fortalece diante das tensões e do trabalho árduo e dos exercícios fortes, então é provável que a nossa alma também cresça e apareça e glorifique a Deus e se fortaleça muito mais diante da prova, porque ela nos ensina a respirar Deus. Você sabe como é que respira Deus? É orando. É vivendo com Ele lá dentro do seu santuário. E se você estiver pensando assim: mas meu Deus, isso é uma injustiça. Então o apóstolo diz assim: não se preocupe. Porque o nosso Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E sabe o que isso significa quando uma pessoa é misericordiosa e justa? É que Deus vai perdoar todos os seus pecados, vai te abençoar se você se arrepender, mas Ele também vai cobrar de você a responsabilidade por aquilo que você fez. Então, tem pessoas que dizem assim: não existe inferno não, porque Deus é muito bom. Ele não vai pegar uma criatura dele e jogar no inferno. Não, Ele não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso, não. Se Ele fosse só misericordioso, Ele não faria. Mas Ele é justo. E justiça envolve também a disciplina. Então vamos imaginar assim: no nosso país é justo. Vamos imaginar assim: as leis são justas. Se alguém matar, tem que pagar por isso. Tem que ir preso e passar lá durante tantos anos sofrendo. Mas alguém pode dizer assim: não, mas não, o juiz é bonzinho, ele é amigo meu, não vai fazer um negócio desse. Vai sim, porque ele trabalha com a justiça. E aí então o apóstolo diz assim: olha, não se preocupe com a prova, com a tribulação. Não fique, olha, continue vencendo, sejam perseverantes, perseverem na luta, na dificuldade, porque o Senhor é justo e Ele vai trazer a paga punição, com certeza. Ele vai punir aqueles que estão atribulando vocês, eles vão também pagar o preço por isso. Irmãos, é tão nítido, porque até as coisas mínimas. Eu não sei se vocês se lembram da carta de Tiago, por exemplo, quando Tiago fez uma comparação do trabalhador, né? Hoje o trabalhador tem qualquer dificuldadezinha, ele corre para a rua, faz greve, faz aquela movimentação toda. Mas lá na visão de Tiago, funcionava assim: ei, vocês os ricos, um chamamento. Ei, vocês os empregadores, os ricos, os patrões. Vocês que sonegaram o salário do jornaleiro, do trabalhador. Olha, vocês estão com problema.
vocês estão com muito problema. Porque esses trabalhadores, sabe o que eles fizeram? Eles não fizeram greve, não. Não foram para a rua levantar faixa, não. Mas eles clamaram ao Senhor dos Exércitos. E esse Senhor dos Exércitos vem aí com fúria para cobrar de vocês cada centavo que foi tomado deles. Já pensou como é que é a questão de Deus? A justiça de Deus é assim. Por isso, quando você serve a Deus, você precisa fazer o melhor possível. Se você é um funcionário, faça como o seu melhor como funcionário. Se você é um patrão, faça o seu melhor como patrão. Se você é um servo, faça o seu melhor como servo. Porque o Deus que nós servimos, ele diz assim, quando você estiver servindo, você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. Então, não se preocupe com a prova. Porque o Senhor vai trazer o alívio. Para os ímpios ele traz a justiça e o castigo. Para os justos que estão servindo ao Senhor, ele vai trazer o alívio. Pode ser que você diga assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Mas ele está dizendo para você hoje, vai ter o fim. Vai chegar no ponto final. E nesse dia, você vai ter um alívio. Nesse dia você vai dizer assim, oh meu Deus, que paz interior, que coisa boa, que tranquilidade, o Senhor me arrancou. Você imagina, por exemplo, o salmista dizendo assim, eu estava num tremendal horrível, num charco de lodo, eu estava perecendo numa situação mais complicada. E o Senhor me arrancou de lá, e me colocou sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Eu saí do lamaçal e entrei num lugar seguro. O Senhor firmou os meus passos, me deu toda a estabilidade que eu precisava. Aí ele, para completar ainda, ele colocou um cântico novo na minha boca. Aí ao invés de eu ter a murmuração e a reclamação, eu comecei a cantar um hino de louvor ao nosso Deus. E todas as pessoas começaram a ver esse hino de louvor ao nosso Deus. E começaram a ficar impactados com isso. E começaram a ficar admirados. E todos eles estavam impressionados porque o Senhor realmente fez justiça sobre a nossa vida. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Que o Deus que nós servimos ouve a tua oração. O Deus que nós servimos escuta os teus pensamentos e sabe de cada uma das dores que você enfrenta. O Deus que nós estamos servindo é o mesmo que ouviu o clamor do cego lá no meio da multidão. Você pode imaginar um cego gritando no meio de uma multidão daquela, com tanta gente gritando, com tanta gente falando, com tanta gente cantando, com tanta gente alvoroçada no meio da rua, e aí de repente Jesus para e diz assim, vá buscar ele. Ele quem, Senhor? O cego. Que cego, Deus? Jesus, aqui tem um cego lá, ele está do lado de fora do caminho, mas ele está lá, vai buscar. Mas Senhor, será que é isso? Vai buscar o cego. Tem gente lá atropelando o cego, empurrando o cego, brigando com o cego, e falando, mas o cego está clamando por mim lá. Aí alguém chega lá no cego, e ele está lá todo desesperado, gritando, rouco de tanto gritar, e o Senhor diz assim, e o homem diz assim, anima-te, o Senhor te chama. Você está clamando pelo Senhor? Você está orando há tanto tempo? Você já deu aqueles gritos de desespero? Já chorou lá no travesseiro da cama? Já pediu e implorou pela sua misericórdia? Então escute a voz do Espírito Santo dizendo assim, anima-te, o Senhor te chama. Hoje Ele te chama. Ele chama todos aqueles que clamam desesperadamente pelo seu nome. Ele socorre, Ele estende a mão para o necessitado. Foi Ele que estendeu a mão para o cego e para todos aqueles que clamaram por a sua graça e pela sua misericórdia. Porque o Senhor é alento para as nossas vidas. Agora tem uma coisa que você não pode esquecer. Deus é misericordioso e é justo. E o justo é recompensado pela vitória, enquanto o ímpio é punido. Mas existe uma coisa na vida cristã que não tem fim, pelo menos aqui na terra. Quando a gente chegar lá no céu, não. Nós vamos trocar a oração pelo louvor. E vamos só louvar e adorar. Lá a gente não vai nem precisar de fé. E segundo o apóstolo Paulo, nem de esperança a gente vai precisar. Só vai precisar de amor. Mas nós estamos lá ainda não. Estamos aqui. E aqui, o segredo é orar.
Nunca vai acabar esse momento na nossa vida. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, não custa nada ir lá na presença de Deus. Irmãos, e orar não é uma questão... Olha, tudo bem que você pode orar, vir para a igreja, é maravilhoso, vem para cá, dobra o joelho. Irmãos, você está aí todo dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, e todo dia, a semana, os irmãos que estão... As irmãs estão aí toda quarta-feira, 8 horas, toda sexta-feira tem o culto, família ao pé da cruz, os irmãos estão aqui orando, todo mundo buscando o Senhor. Mas você pode orar dentro do seu carro, você pode orar dentro da sua cozinha, você pode orar dentro do seu banheiro, você pode orar em qualquer lugar da sua vida, você pode orar no seu pensamento, você pode orar correndo pelo calçadão, se você for para o calçadão, você pode orar em qualquer momento da sua vida, porque o seu pensamento pode ligar-se diretamente com Deus e conversar com Deus. O importante é uma coisa, você não pode cessar a oração, porque é necessário que para vencer todas as provas que nós enfrentamos, todas as lutas, é preciso oração. De vez em quando você encontra o apóstolo Paulo dizendo assim: orem por mim, irmãos. E de vez em quando você encontra ele dizer assim: eu não paro de orar por vocês. Sabe que existe aí uma parceria entre pastor e igreja? Existe uma parceria entre o apóstolo e as suas ovelhas, dizendo assim: olha, eu estou sempre orando por você. Eu abençoa a igreja, abençoa os irmãos, abençoa aquele lá, que está doente, abençoa os obreiros, abençoa a congregação ali, aquele irmão missionário que está lá no campo, abençoa, Senhor, fortalece a fé, encoraja os irmãos, não deixa desanimar não. Olha aquele irmão que está passando por luta, por prova, aquela doença, não deixa desanimar a família dele não, permanece ali, Senhor, porque olha, aquele lá está atribulado, socorre ele Aí o apóstolo diz assim: não paro de orar por vocês. E de vez em quando ele diz assim: irmãos, ore por mim também, por favor. Olha, para que eu seja vencedor, para que seja me abra a porta da palavra, para que eu consiga falar com a mesma ousadia e intrepidez a palavra de Deus, para que o ensino seja sólido. E tudo isso é a igreja e o pastor e a igreja precisam de oração. Não tem como fugir desse processo tão minucioso, tão importante, que você precisa orar em qualquer momento da vida. Cristianismo é tão simples assim. Como é simples? Não é um mar de rosa. Não é uma sombra e água fresca e sapato largo e jornal sem letra. Tem luta, tem dor, tem prova, tem tribulação, tem choro, tem lágrima, tem doença, tem morte, mas tem vitória. Cristianismo é assim. Tem justiça divina. Tribulação tem fim. Tribulação tem socorro. Tem alento. Ora, irmãos, vocês podem olhar para o deserto, por exemplo. Israel passou 40 anos no deserto. E no deserto, o problema do calor do deserto, a areia no sapato e tanta coisa difícil. E dificuldade com água, dificuldade com sol, dificuldade com cobra venenosa que aparece, dificuldade com tudo. Mas no deserto também tem oásis. No deserto também tem fonte de água viva. No deserto tem uma rocha que brota água. No deserto tem uma coluna de fogo que aquece e ilumina de noite. Tem a sombra, a nuvem que faz sombra durante o dia. No deserto também tem o maná que vem todo dia do céu e alimenta o povo durante 40 anos e o povo não morre de fome. No deserto o Senhor protege até as sandálias dos pés para que não envelheça. No deserto também tem luta, mas no deserto também tem vitória. No deserto tem alegria também. O povo também cantou no deserto, glorificou a Deus no deserto. Então nós estamos no deserto, mas nós somos felizes, porque o Senhor está conosco no meio do deserto. E há uma coisa que o cristão não precisa nunca se desanimar, porque é simplesmente continuar orando e servindo ao Senhor, porque a oração é a direta conexão com o nosso Deus. É por isso que quando você vai orar nos primeiros minutos, aí fica assim, pensa lá, pensamento vai para cá, vai para colar, e vai daqui, aí fica lá mais um pouquinho para ver. Chora lá mais um pouquinho. Você já tentou sintonizar o rádio? Não sei porque naquela época do rádio, né? A pessoa ligava o rádio lá e começava lá. Daqui a pouco parecia a música. Ó, pegou na veia. Agora pegou certo. Agora pegou na sintonia direto. Oração é assim. Está desconectado, está pensando no problema, está pensando na luta, está pensando naquilo aí. Na hora que conecta, opa, não doeu mais. O joelho não dói mais. Não deu mais cansaço. Eu não vi mais o tempo passar. Acabou o tempo. Oh, meu Deus, quanto tempo passou? Não sei. É porque sintonizou. É preciso se conectar com Deus. E esse é o desafio do cristianismo.
vencer a prova, confiar na justiça divina e nunca parar de orar. Vamos ficar em pé.